Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Arthur. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook e que está atingindo 65 países. Parceria oficial, Prêmio Berimbau de Ouro, Salvador, Bahia. Quem quiser acompanhar as entrevistas que já passaram por aqui, inscrevam-se no canal Camugerê Cultural, onde todas as entrevistas são armazenadas com autorização dos nossos convidados para futuras pesquisas, estudos e bate-papos sobre capoeira. Quer seguir eu e o Mestre Dunga no Instagram? Nosso endereço está ali no corpo do vídeo, é só dar um joinha lá para a gente, que a gente fica muito feliz. No programa de hoje, estamos trazendo uma grande personalidade da capoeira, Mestra Cigana. Essa entrevista vai ser florida e muito bem levada, com certeza. Uma boa noite, mestra. Uma boa noite, Mestre Dunga, meu camarada. Sua fala inicial. Boa noite, mestra. Boa noite contra Mestre Fly. Boa noite ao pessoal que já está chegando aí para nos assistir. Aí o Cabeleira está conosco, contra Mestre Nano Moraes, que tem um programa também de entrevistas muito interessante. Aconselho as pessoas a poderem assistir o programa dele. A Adriana Herrera, mandando beijos à mestra. A Silvia Cassimiro, o Mestre Fumaça, Luciano Maria, contra Mestre Normal, Luciano de Castro, e a coisa tá bombando, Meia Lua, Marta Terra Firme, Mestre Moraes. Entrando em peso. Mestre Moraes acabou de chegar aí também. Mestre Moraes, grande abraço, Mestre Moraes, sempre uma das nossas referências aqui na nossa live. Inclusive, mestra Cigana, no sábado ele estará fazendo uma entrevista conosco. Já lhe convido para assistir também. Não vai ser de jeito nenhum. Mestre César Augusto, da Casa de Capoeira. Casa Acervo de Capoeira, César e Itapuã. Itapuã, show de bola. Mestre Giló, e assim nós vamos. Uma boa noite a todos. Vou passar a palavra para essa mulher empoderada, mestra de capoeira, e todos os adjetivos que eu puder dar a ela são poucos para fazer com que sentir o peso da live das mulheres junto conosco. Mestra, muito obrigado por aceitar nosso convite. Já lhe passo a palavra, pedindo para que a senhora conte um pouquinho do seu início na capoeiragem. Como é que a senhora conheceu a capoeiragem? E eu sei que tem um grande amigo meu, né, nesse começo da capoeira da senhora. Por favor, fique à vontade, mestre. Olha só, você se importava se eu fizesse um axé aqui primeiro? Eu queria cantar uma versão original da puxada de rede do mestre Canjiquinha, exatamente do jeitinho que ele cantava, sem tirar nem pôr nenhuma palavra. Tudo bem? Não sei se eu vou lembrar, não, porque eu não ensaiei, tá? Fique à vontade. A live é sua. Tá. Então, vamos lá, hein, gente? Eu sou mais as manifestações folclóricas. Eu acho que eu estou na capoeira por causa das manifestações folclóricas. Quando venho de Luanda, no caminho de Luanda, Luanda, Relo, pescador dá presente pra ela,
Iemanjá, que ele namorou, a jangada volta sem ele, e os olhos da morena pescador dá presente pra ela. Iemanjá, que ele namorou, a jangada volta sem ele, e os olhos da morena marinho. Chorou, chorou de fazer dó, quando a jangada voltou. O pescador moro nas ondas do mar, também sou filho de Iemanjá. Ogum Dilê mandou lhe dizer: moça bonita não pode cozer. Ogum Dilê mandou lhe dizer: moça bonita não pode cozer. Orixá, venho aqui lhe pedir um padeiro pra Ogum Dilê, que proteja o meu amor. Ela foi embora, até hoje não voltou. Agoiê, tata que marene, tata que marene, olele, tata que marene. No mar, no mar, no mar, no mar ouvi cantar. No mar, no mar, no mar, minha sereia, ela é sereia. Oi, fui no mar buscar laranja, pois aqui no mar não tem. Voltei toda molhadinha da maré que vai e vem. Oi, no mar, no mar, no mar, olha o peixe, no mar ouvi cantar. Pega o peixe, menino, não deixa o peixe fugir. No mar, no mar, no mar, minha sereia, ela é sereia. Oi, o que enfeita uma mesa é um garfo e uma colher. O que enfeita uma cama é um homem e uma mulher. Oi, no mar, no mar, no mar. Olha o peixe, menino! Não deixa o peixe fugir nunca! Ô, Fly, segura o peixe, menino! No mar, no mar, no mar, minha sereia, ela é sereia. Oi, menina dos peitos duros, são duros de natureza. Eu queria ser criança pra mamar nesta beleza. Oi, no mar, no mar, no mar ouvi cantar. No mar, no mar, no mar, minha sereia,
ela é sereia. Oi, menina dos olhos tristes, que vive chorando de amor. Se eu te levar pras matas, vou lhe dar um suado. Oi, mar, no mar, no mar. Olha o peixe, menina. Mar, ouve cantar. No mar, no mar, no mar, minha sereia. Ela é sereia. Oi, bacharel, xarel já chegou. Tumba xarel, xarel é um peixe. Tumba xarel, xarel é danado. Tumba xarel, xarel é... O Duda vem, não vem não. Ah, por que não vem? Não sei não. Arara vem, não vem não. Mas por que não vem? Não sei não. O caminho é por aqui, mas eu vou por cá. Mas o caminho é por aqui, mas eu vou por cá. Mas o caminho é por aqui, mas eu vou por cá. O caminho é por aqui, mas eu vou por cá. O caminho é por aqui, mas eu vou por cá. É isso aí, o programa Identidade Capoeira. Lindo, lindo, lindo. Obrigada pela oportunidade. Então, a capoeira é um chamamento, né? Quem não se arrepia quando o berimbau toca, não tem sangue nas veias, sabe? Então, foi uma vez eu passando no Rio e estava rolando uma roda de capoeira, mas imagina, eu criança não podia nem pensar em olhar, que minha mãe já dava um selavanco, né? E era o tal de mestre cigano. Quando eu vi o berimbau tocar, quando eu ouvi, né? Eu vi que é o que eu queria na minha vida. Sabe? Falei, é essa a minha missão na vida, é ir atrás de capoeira. Então, você faz um projeto de vida para você e depois você segue em frente. Né? Tem pessoas que vivem por viver, sem saber de onde vai, para onde vai, de onde veio e sem fazer projeto na vida. Então, tudo para mim, a partir de então, foi seguir aquele caminho da capoeira. E estava muito complicado, porque minha família, nossa mãe, aliás, não era para mim. Até para os homens mesmo, naquele tempo, era complicado, tá? As mulheres nem se fala, as mulheres naquele tempo, elas eram proibidas por ordem médica. Os médicos falavam que a mulher não tinha saúde para fazer capoeira. Era realmente uma atividade indevida em todos os pontos. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou ter que me casar para poder dar um jeito de sair fora da minha mãe, porque com ela nunca vai admitir mesmo que eu pratique capoeira. E aí eu fui atrás dos meus objetivos e comecei a namorar um paraense em Belém do Pará, sabe? Então, eu fui para Belém e lá eu conheci o mestre Bezerra, sabe? Aí comecei meus primeiros passos na capoeira, meu primeiro berimbau, meu primeiro toque de berimbau, minha primeira meia-lua, né? O passa-pé, o aú. E ali eu fiquei. Depois, retornando, eu comecei a dar uns caô já no meu namorado para conseguir fugir para outro lugar. Falava que ia na casa da... Ele tinha uma irmã que morava em São Paulo. Naquele tempo, não tinha telefone, não tinha essa internet, então ninguém se comunicava com ninguém. Né? Então eu falava, eu vou para a casa da sua irmã, vou passar uns dias lá, e fui para São Paulo. Tá? E em São Paulo, eu só ia para casa realmente da minha cunhada para dormir. Eu comecei a procurar roda de capoeira, sabe? Conheci o mestre Suassuna, foi quando eu conheci o mestre Canjiquinha. Aí, quando eu conheci o mestre Canjiquinha, que eu já tinha visto várias capoeiras antes disso, né? Mas não era aquilo que eu queria, sabe?
Eu ia num lugar, ia em outra academia, em outra, mas não era aquilo que eu queria, sabe? Até hoje, eu entro numa roda de capoeira, até de vestido e de sapato alto. Se eu passar no lugar e estiver rolando aquele axé na roda. Já aconteceu isso. A gente não consegue evitar. Você entra mesmo, né? Mas roda com axé, hoje em dia, não é em qualquer esquina que você vê. Você sabe disso, né? Você roda mundo para encontrar uma roda que tem aquele chamamento espiritual naquele axé, né? Então, quando eu vi o mestre Canjiquinha, aquela doçura de mestre, aquela proteção, sabe, com o mestre Suassuna, ele já tinha passado todas as manifestações, Suassuna já fazia apresentações. Aí eu resolvi, falei, não, eu vou embora para a Bahia para treinar com o mestre Canjiquinha, sabe? E contra tudo e contra todos, chutei o balde e fui para Salvador para treinar com o mestre Canjiquinha. Foi isso. E essa foi o início da minha vida na capoeira. Show, lindo demais. Só para dizer, mestra, que quando a senhora mandou a gente pegar o peixe, eu peguei um, mas o meu veio enlatado, ó. Eu vi, é uma sardinha, né? O meu veio enlatado, mestra. Mestra, eu vou pedir licença para nós. Vou pedir licença para nós citar mais alguns dos mestres que chegaram aqui, e realmente chegou uma galera grande, mas aí a gente, se passar alguém, se identifique como mestre ou contramestre, que a gente vai citando. A nossa amiga também, que tem um programa muito legal nas Sambadeiras de Bimba, a Fernanda Machado. Chegou aí, Fernanda? Tá, a Fernanda está aqui. Que linda, Fernandinha! Quem mais que está conosco de mulher? A mestra Arara já está conosco. Sempre presente. A contramestra Idalina, Renata Nomak, mestre Guto, aqui do Rio Grande do Sul, quem mais? A Bia Lima de França, dizendo, opa, salve, salve, que maravilha ouvir a mestra cigana. Salve a primeira mestra de capoeira do mundo. E a gente quer conversar sobre isso também, sobre ser a primeira mestra, a Elisângela também, o Fernando, aqui do Rio Grande do Sul, mestre Marrom, São Paulo, Ronaldo Alves, aqui conosco. Tem mais pessoas que eu não estou, mestre Polaco, aluno do mestre Polaco daí do Rio de Janeiro, mestra Foguinho. Foguinho também está sempre presente. Mestre Águia, Foguinho, Rio de Janeiro. Mestre Limãozinho, mestra Renata. Nós estamos, professor Tiago Barravento, tem uma galera muito legal conosco, mestra, e eu pedi só licença para a gente poder fazer essa citação, até com uma forma de falar. Vai lá, contramestre, que quer falar alguma coisa? Compartilhem, gente, vocês que estão assistindo aí, compartilhem na rede social de vocês, para que mais pessoas tenham o privilégio e a honra de escutar a mestra cigana. Então, mestra, vamos partir agora para saber da sua formatura de mestra. A senhora é realmente a primeira mestra de capoeira formada? Conte um pouquinho para nós da sua formatura. A mídia não apresentou ainda nenhuma mulher que tenha se formado antes de 1980. Tiveram muitas mulheres que treinaram capoeira, não é? Mas foi por pouco tempo, foi por outros motivos, não para ser capoeirista da aula, não é? Então, pelo que eu sei aí da velha guarda, da Bahia, não é? O mestre Canjiquinha não formou outra mulher, eu fui a única que o mestre Canjiquinha formou, não é? E quando eu estava me formando, é que a mulherada estava começando a entrar para a capoeira. Show. Quando a senhora frequentava a academia do mestre Canjiquinha, quem eram os outros, hoje mestres, que estavam lá presentes? Eram mais mestres mesmo que estavam presentes, porque o mestre Canjiquinha, ele sempre falava assim, olha, enquanto eu for vivo, vocês continuam sendo meus alunos,
sabe? Então, o mestre Geni treinava, já era mestre há muitos anos, mais de 15. E ele treinava, o mestre, o Paulo dos Anjos, era meu companheiro, porque o mestre Geni fazia assim, porque ele tem muitos toques, não é? Muita variedade de jogo. Então, para cada jogo que ele fazia de treinamento, ele chamava 2 alunos específicos, sabe? Então, por exemplo, Muzenza. Eu nunca participei do treino de Muzenza, sabe? E eu tinha até vergonha, porque eu achava muito indecente o que os homens ficavam fazendo com o outro assim, né? É tipo o nado golfinho, né? Aquela golfada que você tem que dar com o quadril antes de cair na piscina. É meio esquisito também. Então, a Muzenza era mais ou menos assim. Então, por exemplo, o samba duro também, eu não entrava, porque era um derrubando o outro, um dando pernada no outro e caía, e o mestre Cajuquinha não queria, não tinha outra mulher para treinar comigo. Então, ele tinha os cuidados para ninguém me machucar. Eu era assim, toda bebelô lá com ele, sabe? Cheia de mimimi, mas não é que eu queria, não. Ele que me tratava com muito dengo, né? E, nossa, tinha tanto mestre, eu não lembro mais, Macaco, não lembro mais. O mestre Antônio Diabo era dessa época também, não? Eram muitos mestres, a academia era cheia, sabe? E eu ficava muito sentada na cadeira com vergonha, que eu tinha muita vergonha, sabe? Mas toda vez que ele tocava Angola em Jeje, aí sobrava para mim. Eu sempre ia fazer os treinamentos quando ele tocava Angola em Jeje. Então ele vinha, Fafá, vem cá, faça isso assim, faça isso assado, né? Mas na época sempre o Geni sempre estava presente na academia, e ele que mora em Salvador até hoje, né? Ele deve lembrar da galera. Mas eu já fazem muitos anos, sabe? Que fazem muitos anos. Então, eu não me lembro mais da galera. Show de bola. Então, cumprimentar também o mestre Jean Pangolin, que está aqui nos assistindo, mandando um abraço para a senhora também. A gente faz sempre as considerações do mestre Jean. Aqui, ó, tem um comentário que o contramestre Fly colocou aí na tela, da Ábia. Coloca de novo o comentário dela, ver se consigo ler por aí, contramestre Fly. Não estou achando aqui, que eu acho que interessante. Ó, estou estudando no doutorado sobre o processo formativo de mestras de capoeira e já consegui localizar 194 mestras de capoeira. Então, eu acho que isso, e hoje, com a sua presença aqui, é super importante a gente falar desse processo de empoderamento da mulher, de conquistar seu espaço, não sei se é a palavra certa, né? Mas chamar para si o espaço que sempre foi seu, né? Ser reconhecida por um espaço que sempre foi seu. Então, esse trabalho aí das 194 mestras da AB, eu acho que é super importante. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco dessa formação de mestras de capoeira também. O que a senhora vê no momento atual da capoeira? Bom, o lugar da mulher, realmente, eu acho assim que a capoeira, ela é toda feminina. A capoeira é um esporte que foi feito para a mulher, sabe? Você vê só as valências físicas da capoeira, não é? Ela afina a cintura, ela engrossa as pernas, ela te deixa com uma velocidade de reação, ela te deixa ágil. É tudo que a mulher precisa, né? E sem falar como defesa pessoal. Eu já me livrei até de matar com a capoeira, gente. Depois eu conto um caso assim, incrível, que ninguém acreditaria se eu tivesse mesmo, se não fosse a capoeira, eu teria matado essa pessoa. E para me falar que foi um acidente, ninguém acreditaria, né? Mas eu não sabia já que tinha tanta mestra assim. Poxa, o negócio está fervilhando mesmo, não é? Na verdade, assim, ó, apesar de serem 194 mestras reconhecidas por ela, que está fazendo um estudo, na verdade, se a gente for fazer uma comparação entre mulheres,
já vou voltar a esse assunto, mas vamos abrir um parênteses aqui para essa foto sua, que eu acho sensacional, mestre. Eu acho essa foto aí, e a senhora com um golpe desses, com certeza, né, a defesa pessoal está em dia, né? E que momento é isso na sua vida, nessa trajetória de capoeira, mestre? Isso aí é a revista Nova Luanda, não? Eu acho que deve ser, porque está eu tirei do seu Face, mestre. Ah, entendi. Então, isso aí foi uma queixada. Eu sempre tive uma queixada realmente que passava no nariz, sabe? Sempre tive muita flexibilidade, bastante mesmo. Até os 40 anos, até hoje eu faço espacate, sabe? Mas eu não forço muito porque a idade chega, eu estou capengando pra caramba, tenho artrose na coluna toda, bico de papagaio na coluna cervical, tomada de hérnia de disco na coluna lombar. Então, eu evito fazer uns movimentos desse hoje, porque senão no dia seguinte eu nem levanto da cama, sabe? Mas, se precisar, eu ainda faço uma queixada dessa aí, entendeu? Eu não me lembro quando que... tá, foi um curso que eu estava dando para os alunos em Angra, foi na praia, tá? Foi na praia. O mestre Canjiquinha, esse movimento todo aí, a gente treinava aquela capoeira básica, não é? Eu fui treinar com o mestre Canjiquinha mais por causa das manifestações folclóricas mesmo, que era a minha paixão. Eu nunca perdi puxada de rede, baculelê, samba de roda, eu não perdia nada disso, não é? A gente até incrementou aqui, em Volta Redonda, porque ele comentava, quando a gente viajava, eu vivia perguntando, vivia questionando o mestre um monte de coisa. Por isso que até colocou meu apelido de sabe tudo, porque eu queria provar para ele que algumas coisas não eram daquele jeito. Tipo a banguela, que ele falava banguela, e eu queria que ele entendesse que não tinha sentido falar banguela, que teria que ser benguela, como Angola, né? Então, ele não debatia, ele falava, você sabe tudo, não vou discutir não, sabe? Mas, então, eu falei sobre a puxada de rede, e ele comentou... Ah, que legal, que foto bonita essa daí. Então, ele comentou que a coreografia original, enquanto os pescadores iam... Isso na dança, né, na coreografia. Enquanto os pescadores iam pescar, que a pescaria era coisa de homem, então as mulheres ficavam na praia fazendo ciranda, fazendo tipo uma também dramatização de ciranda. Mas como não tinha aluna, nunca pudemos fazer a ciranda, porque não tinha aluna, sabe? Mas aí eu treinei isso com meus alunos, né? Eu lembro, em 1985, eu formei o primeiro mestre de capoeira, em São Paulo, primeiro mestre que eu formei, que foi o mestre Estrela, Estrelinha. Não sei se vocês conhecem. Conhece alguém aí? Não conheço, mestre. Não conheço. Aí está com a Ananias, mestre Manuel, do GCAP. Então, bom, então, nós estávamos treinando na praia, naquela foto ali, tá? Legal. E isso aqui em São Paulo, na casa do mestre Ananias? Eu fui muito lá no mestre Ananias, muito mesmo, sabe? Mestre Ananias, principalmente depois do falecimento do mestre Canjiquinha, o mestre Ananias passou, assim, a ser o meu mestre, sabe? Porque ele era meu irmão, ele me defendia tanto, porque o machismo na capoeira, até hoje, reina com poderio ainda de Império Romano, sabe? Então, aqui no Rio tem muito mestre que não me considera mestra até hoje, sabe? E o mestre Ananias, ele ouvia isso, ele falava, como é que é? Fala que você nunca treinou com canjica? Eu e você treinando com canjica, manda a pessoa vir aqui que eu vou, né, bater de frente, manda vir discutir comigo. Então, o mestre Ananias sempre quis me defender. Ele ficava muito possesso quando alguém duvidava que eu era aluna de mestre Canjiquinha, sabe? Bom, então, no meu tempo, que a gente treinava, quando eu entrei na academia do mestre Canjiquinha,
ele me deu uma carteirinha, entendeu? E mais tarde eu soube que ele fazia em categoria, ele fazia aluno, profissional, depois que representa o formado, né? Depois contramestre e mestre. Mas eu nem fui profissional e nem fui contramestre, tá? Eu treinei 5 anos, a gente ia em muito evento no Brasil todo. Literalmente, eu fui uma grande rato de roda, que eu acredito que nenhuma mulher rodou tanta roda de capoeira como eu rodei no Brasil, sabe? O mestre Itapuã é um que não me deixa mentir, porque eu encontrei o mestre Itapuã nos 30 eventos nacionais, onde eu ia, o mestre Itapuã estava lá, e ele com aquela cara emburrada, né? Ô, menina, você está em todas, você está em todas. Mas todo evento que o mestre Canjiquinha ia, eu ia junto, e os que ele não ia, eu ia também, alguns ele marcava de ir, a gente marcava de se encontrar lá, ele não aparecia, mas eu estava lá também, sabe? Então, onde eu podia entrar, eu entrava. No Rio de Janeiro, eu era aluna, eu nem era mestra. Eu fui 2 vezes numa roda de bambas no Rio de Janeiro, que era na Central do Brasil, tinha na Central do Brasil e em Bom Sucesso. Eu fui lá, só bamba jogando, mas eu não tinha noção. Hoje em dia, a pessoa, nossa, olha quem está ali, fica de longe olhando, até com medo de chegar perto. Mas eu era meio doidinha, sabe? E eu entrava e eu comprava, até mesmo no pessoal da Capoeira Angola, do mestre João Grande, eu entrava e o pessoal me dava uns chega para lá, sabe? Chega para lá, não está na vez, que tinha que ser por ordem. O pessoal sentava, conforme ia entrando 2, a roda ia chegando ali. Eu não queria saber, eu queria entrar e comprar. Então, eu fazia isso nas rodas do Rio. Então, hoje, quando eu vejo alguma filmagem ainda, porque eu perdi assim, quase todas as filmagens que eu tinha. Quando eu me divorciei, meu marido quebrou 65 fitas de vídeo, onde cada fita de vídeo tinha assim, 5 horas de filmagens, sabe? Então, quando eu vejo eu em roda de bamba no Rio, igual uma boba, dando meus golpes básicos ali, queixada, armada, queda de ris, chamando, mestrão famoso lá, para me dar licença que eu queria entrar, né? Eu acho que eles deixavam eu entrar algumas vezes, com pena, assim, deixa essa moleque entrar aí, porque mulher nem para bater palma ficava na roda. A mulher que estava na academia era para acompanhar seu marido, seu namorado, né? E em samba de roda até eles chamavam a mulherada para bater palma ali, algumas até entravam, mas que nem era capoeirista, né? Sabe? Então, aí, de repente, o mestre me dá o diploma. Aí o mestre me dá o diploma, eu falei, não, eu não sou mestre, eu não sou mestre, eu não sou mestre, eu não me garanto, eu tenho que treinar muito. Não, você é mestre, sim. Mas vai continuar treinando, sim. Quem disse que vai parar de treinar? Não vai parar de treinar, não. Você não sabe tudo ainda, você não sabe quase nada, sabe? E continuei sendo aluna do mestre, entendeu? Aí, quando foi em 1990, ele começou a dar cordel, usar cordel. Até então, não existia cordel, tá? Em 1990, ele começou a usar cordel e falou que ia fazer uma festa para mim. Eu fiz até uma ladainha lá da minha festa de 10 anos de formada, e ele me deu um cordel branco e ouro, eu me lembro, né? Eu falei, mas mestre, eu não vou poder usar esse seu cordel, porque é branco e ouro. Foi até na formatura do mestre Roque, né? Porque aqui no Rio já tinha cordel desde a época do pugilismo, a primeira federação foi em 84, mas já existia cordel desde a época o mestre Mendonça, desde a época de 1900. No início da década de 70 já tinha cordel. E o sistema aqui era mestre primeiro grau era branco e verde e branco, depois de 10 anos, mestre segundo grau era amarelo e branco, mais 10 anos, mestre terceiro grau era azul e branco, e mais 10 anos era mestre quarto grau branco, e mais 10 anos vinha o branco e ouro. Então, como que eu ia aparecer no Rio de Janeiro em 1990 com cordel branco e ouro, gente? Sabe? Não tinha condição, né? Então, aí eu senti a necessidade, eu falei, não, eu sinto a necessidade de começar a correr roda.
e pegar um pouco de variedade de jogo de capoeira, porque eu não tenho confiança nenhuma de me apresentar como mestra numa academia de capoeira, sabe? Então, foi bem... Hoje em dia, a mulherada, já professora, já tem essa segurança, porque já está acostumada a encarar homens, o que 10 não é? Mas, naquele tempo, eu, como única mulher, até então, eu não conhecia mulher nenhuma até então. Bom, aí, o que eu fiz? Como eu estava sempre em São Paulo, eu procurei a academia do mestre Suassuna, comecei a acompanhar o treinamento do mestre Suassuna, mas ele sempre treinava os alunos para fazer show, sabe? Então, tinha que ser uma perfeição de floreio, esses movimentos maravilhosos que o mestre Suassuna ensina. E eu vi que não tinha nada comigo, a ver comigo, sabe? Eu falei, não é isso que eu quero, não. Depois, fui para a Academia de Mestre Silvestre. Eu passei uns anos na Academia de Mestre Silvestre, treinando com os alunos dele lá. Foi lá que eu conheci o mestre Caranguejo, foi o primeiro que eu conheci, que passou a ser meu irmão de capoeira também, né? E lá no Silvestre era assim, ele treinava com aparelhos de musculação. Então, ele pegava a sua perna e esticava, tudo com corda, com aparelho. O pessoal, tudo era 200 meia-lua, 200 armada, 200 queixadas, porque ele treinava os alunos para participar de campeonato. Eu participei de muito campeonato, gente. Muito campeonato mesmo, sabe? Eu participava pela equipe, eu me lembro ainda que não tinha como participar mulher, porque não tinha outra mulher para competir. Então, o mestre Pança me deu muita força nessa época. Cada mestre me ensinou uma coisa, né? O mestre Pança falava assim, não, você vai participar pela minha equipe. Eu vou te inscrever e você vai jogar com os homens, sim. Então, eu não sei se ele tinha muita moral, quando chegava a academia do mestre Pança, que eu nem lembro qual era o nome, eu jogava, eu participava dos campeonatos com o mestre Pança lá, pela equipe dele. Então, comecei a ter uma autossegurança por causa das medalhas, troféus, não é? Ganhei muita medalha, muito troféu. Foi quando eu comecei a trabalhar na Federação Paulista de Capoeira. Conheci aí a galera toda, os dirigentes, né? Santana, Valdenor, Dinho, aquela galera, desde da época do aluno do Bimba, que fundaram a Federação Paulista, aí, esqueci o nome dele, que já faleceu. Então, desde aquela época antiga, comecei a fazer parte da Federação Paulista, só que eu senti o seguinte, que realmente a minha capoeira, o que eu gostava de fazer numa roda, era exatamente a capoeira do mestre Canjiquinha. Até hoje, o que eu faço nas rodas de capoeira é o que eu fazia na roda de mestre Canjiquinha. Entendeu? Não tem salto mortal, não tem ninguém querendo furar o olho de ninguém, não tem ninguém querendo quebrar o nariz de ninguém, dando cotovelada, porque eu já levei muito disso, sabe? Uma vez em Goiânia, eu jogando numa roda de capoeira Angola, sabe? Eu saí ali no sapinho e o cara meteu o pé no meu nariz, por debaixo, né, da roda, que ele quebrou o meu nariz. Sangrou tanto. Sabe, então, será que tem necessidade de usar essa violência? Será que ele achava assim, a mulher está querendo aparecer, vai aparecer na tonga da mironga, sabe? Então, eu sofri muita violência. Uma vez numa roda no Rio, eu fui fazer uma U e o mestre, sabe, aquele negro de 2 metros, ele me deu uma chapa lateral no diafragma, que eu voei a 3 metros e fiquei sem ar. Eu senti que eu ia morrer. Não morri porque eu voltei para a roda, para morrer na roda, e conforme eu fui gingando ali, o ar, né, do diafragma foi recuperando, sabe? Então, quando eu descobri que realmente a capoeira mesmo, eu sou mestra, sim, senhor, com a Academia do Mestre Canjiquinha. Então, o mestre Arthur Emídio foi o maior amigo que eu tive no Rio de Janeiro. Nós fomos vizinhos por 12 anos, tá? Me acompanhou muito, almoçamos muito junto, sabe? Muita saudade do mestre Arthur Emídio, muita saudade. Assim, um grande amor da minha vida foi o mestre Arthur Emídio, sabe? Poxa, chamei ele várias vezes para morar comigo em Angra,
na época que ele teve que largar o ateliê dele, né, que ele era massagista, ele teve que largar a sala, entregar a sala para a farmácia, perdeu o espaço, né, da sala. Eu falei, vem morar comigo em Angra, mas ele não queria ficar longe do Rio. E acabou que teve até que morar lá em Guapimirim, que não teve outra saída para ele. E tudo que eu queria é que mestre Arthur fosse morar em Angra comigo. Teve uma época que eu até divulguei lá para a galera de Angra. Mestre Arthur vai vir morar aqui em Angra, mas foi uma pena, uma grande perca ele não ter aceitado a minha proposta. Bom, então, na Federação Paulista, eu fiquei como diretora de folclore. Aí, nessa época, aí, meu querido mestre aí, Bezerra, meu querido primeiro grande mestre Bezerra. Então, foi assim, eu fiquei pela parte de folclore. O pessoal mesmo, Santana, o Valdenor, sempre percebeu que eu curto mais essa parte de folclore. Eu entendo mais, eu manjo mais, né, para ser gestora numa academia, essa parte folclórica aí eu manjo mais. Né? Hoje em dia, eu continuo dando aula até hoje, tenho 700 alunos nas escolas, em 6 escolas, tá? Só que a iniciação desportiva, a gente dá aquela capoeira básica até o aluno sair e ir para a escola de ensino médio, né? Então, até o 8º ano, ele fica comigo. Mestra, nós temos várias perguntas aqui, né? Algumas pessoas também citar contra a mestra Didi aqui do Rio Grande do Sul, que chegou, né? A mulherada chegou em peso aqui. Mestre Boca, o mestre Cobra Mansa ainda faz uma pergunta para a senhora. Ele está presente, mestre Cobra Mansa. Tá nos assistindo. Que honra, gente, que tem essa live. Que coisa maravilhosa, estou até sem jeito. Tem bastante pessoas nos assistindo, mestra, pode ter certeza. Né? Nós estamos com um público aqui nos assistindo, que o Contra-Mestre Fly pode me ajudar aí. São poucas vezes que a gente teve. Ó, só mestra, vou abrir aqui, sou eu jogando com o mestre Bezerra, que eu falei para a senhora, ele me dando uma cabeçada aqui, ó. Eu estou ali levando a cabeçada. Isso aqui foi no Campeonato Brasileiro de 1999, no alojamento. Ele foi árbitro do meu jogo, e aí ele foi até o meu alojamento, assim, eu quero jogar com você. E aí ele pediu para um dos alunos, aquele menino que está com o berimbau é aluno dele, pediu para o aluno dele tocar o berimbau e a gente pôde jogar. Essa foto é uma das poucas que eu tenho com ele. Então, em 98, o Campeonato Brasileiro foi no Rio, lá na Vila Olímpica da Mangueira. Isso mesmo. Só que aí eu não estava também. Mas vamos aí ao Cobrinha Mansa. Me lembro ainda, quando eu conheci Mestre Cobrinha Mansa. Meu filho estava com 9 meses. O Mestre Cobrinha pergunta para a senhora, você conheceu a Sandrinha do Rio? Sim, com certeza. Ela treinou com o Mestre Caiçara. Sandrinha formou em 1981. Quem deu o diploma para ela precisava de um diploma de mestre, ela não tinha. Ela treinava lá onde ela morava, não é? E eu acho que a capoeira lá era a mesma coisa de jogar pelada. Todo mundo treinava capoeira, todo mundo jogava pelada. Era brincadeira de antigamente, né, das crianças. Então, Mestre Dunga, com licença, só fazer uma saudação para o mestre Moreno, de São Paulo, que é o único mestre formado pelo mestre Ananias, está presente conosco também. Então, saudação, mestre Moreno, meus respeitos. Meu sobrinho de capoeira. Que legal. Então, aí a mestra Sandrinha, ela era agente carcerária. Então, para subir de hierarquia, de 6ª para 5ª, assim, tipo inspetor de polícia, né? 6º grau, 5º, 4º, ia descendo de classe e o salário ia subindo. Ela precisava de um diploma de artes marciais para poder conseguir esse cargo que ela estava precisando. Aí o mestre Roque deu esse... Ela foi aluna do mestre Caiçara, mas o mestre Roque formou a Sandrinha em 1981. Legal isso. Uma outra coisa aqui,
que não sei se é menina, desculpa, vou me referir a ela como menina, porque na foto ela parece muito nova, mas se não for, me desculpa. A Ábia Lima de França, que é a menina, entre aspas, desculpa se não for, se quiser ser, ela diz assim: Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo lideram nesse quantitativo de número de mestras, né, de capoeira, mas é preciso ter maior circulação das informações, reconhecimento das trajetórias e biografia das mestras. E eu já faço um convite com a licença do Contramestre Fly, vamos convidar ela para bater um papo conosco, Contramestre Fly. O que tu acha? Né? Né, eu acho que ela vai acrescentar muito. Se é a tese de doutorado dela, sobre as mestras de capoeira, a gente quer ouvi-la. Então, Ábia Lima de França, depois entre em contato com o Contramestre Fly, por favor, para nós também fazermos esse bate-papo aí sobre a sua tese Quem nos mandou algumas fotos aqui também foi o Contramestre Salgado. O Contramestre Salgado é contramestre do mestre Suassuna, e ele me enviou algumas fotos, ele também é um dos nossos colaboradores aqui, e aí ele e o mestre César estão nos dizendo de qual revista são pesquisadores, então. Coloquei meu WhatsApp para a Ábia, coloquei nos comentários ali. Perfeito. Aí a Farley Vespa, ela pergunta assim: mestra, uma pergunta, qual foi sua reação em ser a primeira... E aí a gente precisava debater isso, porque já vi um comentário, acho que do mestre César, que teve uma outra mestra de capoeira bem mais antiga, não sei, precisava levantar isso. Mas vamos uma pergunta aqui. Mestra, uma pergunta. Qual foi sua reação em ser a primeira mulher a se formar como mestra de capoeira no Brasil? Eu não sabia, não. Eu não sabia que não tinha outra mestra. Isso aí, quase... Eu acho que eu já tinha até mestra formada, porque parece que, apesar que você falou agora esses dados aí de mais de 180 mulheres mestras, eu acredito que eu fui a única mulher que formou outras mulheres, entendeu? Então, eu já tinha até outras mestras formadas quando eu começou a sair muita reportagem, jornal, que ninguém conhecia outra mestra de capoeira, sabe? Mas eu não sabia que não tinha outra mestra antes de mim, não. Foi uma grande admiração de saber. Eu gostaria que tivesse outra mestra para poder eu entrevistar, ver como é que era o tempo dela, se era tão difícil quanto o meu. Quer dizer, tempo difícil, até os dias de hoje são bastante difíceis para a mulher na capoeira, né? Muitas, às vezes, muitas. Conheço até mulheres que já desistiram, sabe? Porque não é fácil, não. Muitas vezes você tem que rodar a baiana para poder segurar a onda. Mestra Janja está aí também. Ah, que linda! Não, eu estou dizendo, Minha goleira preferida. Nós hoje estamos com um desfile de beldades e de autoridades aqui na nossa live. Nossa, eu fico até lisonjeada demais, gente. Que isso? Achei que fosse ter uma live simplesinha, rapidinha. Não, aqui nada é muito fácil, mestra. Aqui nunca é muito fácil. Ainda não vi uma live assim. A Mônica Beltrão, que é escritora, é capoeirista também, está mandando abraços, dizendo que a senhora é a lindeza da minha vida. Ela já esteve conosco aqui também. Já esteve conosco aqui. E tem um pedido para a senhora contar algumas histórias pitorescas da época que a senhora conviveu com o mestre Canjiquinha. Algumas histórias assim, interessantes, legais. Conte um pouquinho para nós dessas histórias legais aí que a senhora lembra e folclóricas com o mestre Canjiquinha, além das que a senhora já contou conosco. Vamos falando, de repente aparece alguma interessante aí. Então, eu lembro que o mestre Canjiquinha, ele não gostava que os alunos frequentassem outras academias, sabe? E eu tinha muita paixão pela capoeira Angola do mestre João Grande e Curió, sabe? Mas nunca eu podia visitar a academia deles.
Então, algumas vezes eu saía do treino e ia escondido, e ia para a academia do mestre João Grande, sabe? Fiz amizade com o mestre Curió. Então, o mestre Curió, ele faz um grande evento todo ano, com muito acarajé, muito caruru, né? Ele serve caruru nos eventos. Acredito que até nos dias de hoje ele serve. E ele convidou o mestre Canjiquinha para ir para o evento dele e falou, leva a Fafá. O mestre Canjiquinha, levo sim. Aí nós fomos na academia. E eu fiquei toda cheia por poder ir no evento do mestre Curió, né? Aí chega lá eu, mestre Canjiquinha, academia lotada, sabe? Aí o mestre Curió tinha feito uma homenagem especial para mim. Ele colocou a cadeira lá na frente, que era para mim participar do evento dele, e o Canjiquinha não gostou, sabe? Então, em pleno evento, o Canjiquinha rodou a baiana e foi embora. E eu não podia ficar ali na academia do mestre Curió, né? Porque senão nunca mais poderia voltar para a academia do mestre Canjiquinha. Tipo quando o mestre Geni foi treinar com o Bimba, que o mestre Canjiquinha não sabia. Nossa, quando o mestre Canjiquinha soube, né? Não foi fácil, não. Aí eu fui embora correndo atrás do mestre Canjiquinha, né? Fui embora correndo para poder... eu não ser expulsa da academia. Mas uma coisa que eu lembrei agora, que até me emociona demais, é que muitas vezes eu fui em alguns eventos e eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha dinheiro para comer, sabe? E o mestre Canjiquinha, ele ia para dar curso, mas ele só recebia o pagamento no final do curso. Então, ele recebia a comida do patrocinador do evento, e eu ficava ali do lado de fora, olhando no restaurante. Aí ele me chamava e dividia o prato de comida dele comigo, sabe? Então, é emocionante lembrar disso, que ele foi o maior mestre mesmo que a capoeira já teve, sabe, gente? Lembrei, de repente, disso aí, né? Muitas vezes ele dividia o prato de comida dele comigo, porque eu queria ir para o evento, mas sem condição nenhuma. Fui em muitos eventos que os mestres ficavam nos hotéis e os alunos nos alojamentos. E não tinha mulher, sabe? Então, eu tinha que ficar no alojamento, tipo um clube, com 200 colchonetes, e eu ali. Toda sem jeito, né? E não tinha outro lugar para me dormir. Então, eu tinha que ficar realmente nos alojamentos. Mas a capoeira é uma grande família, nós somos todos um mesmo. Apesar que a gente ainda não se conhece, somos muito distintos ainda para o outro. Essas lives é que está aproximando mais as pessoas, né? São muitas histórias. Mestre Canjiquinha, quando vinha para minha casa, no Rio, eu já era formada. Ele veio muitas vezes visitar minha academia. Uma vez, a primeira formatura que eu fiz aqui no Rio, ele veio com a equipe. E olha, gente, eu não paguei nada para ninguém. Eu não paguei R$1, sabe? Veio por amor. E está vivo ainda para dizer. O mestre Boca Rica, ele veio no meu evento aqui no Rio. Está vivo aí para contar, para confirmar essa história. Mestre Curió, ele veio no meu evento. O mestre Bobó, que estava, né, na época que estava vivo ainda. O mestre João Pequeno, tá? Mestre Canjiquinha, e ainda veio de quebra o mestre Ezequiel, da capoeira regional, sabe? Então, mestre Canjiquinha ficava na minha casa, quando eu acordava, ele madrugava, né? Então, ele madrugava, ele limpava a piscina, ele fazia café, sabe? Então, quando eu acordava, já estava tudo pronto, a mesa posta. Mestre Canjiquinha, incomparável com nenhum mestre, sabe? Eu fui muito amiga do mestre João Grande, sabe? Aqui, ó, mestra, então deixa eu fazer uma pergunta que o mestre Moraes formulou aqui, já que a senhora citou no mestre João Grande, ele pergunta para a senhora, em que ano a senhora frequentou a academia de mestre João Grande? O mestre Moraes está lhe perguntando. E também chegando aqui,
o mestre Geni. O mestre Geni já está conosco também, assistindo Que aqui. ótimo que o mestre Geni chegou. Que ótimo. Porque aí ele vai me ajudar a lembrar de alguma coisa, não é? Olha, o mestre Moraes, na época que eu conheci o seu pessoal do Rio de Janeiro, tá? Eu já era mestra. E foi naquela época que eu não tinha segurança como mestra. Entendeu? E eu era apaixonada pela capoeira Angola. Não, infelizmente, não deu para tocar em frente, né, os treinos, mas foi nessa época que eu comecei a procurar academia em São Paulo, academia de Silvestre, até no Camisa eu cheguei a fazer uns treinos, mas eu achava também que não tinha nada a ver comigo, aquela coisa de todo mundo igual, o braço tantos graus, a mão tantos graus, que eu jogava, o mestre Camisa falava, tá toda abaianada, vai ter que mudar tudo, sabe? Então, não é aquilo que eu queria também. Com o mestre Candiquinha, a gente tinha liberdade de expressão. Não tinha aquela coisa de hierarquia, que não podia nem respirar mais alto, porque senão você ia para fora. Tinha que ficar de castigo sentado ali até chegar a sua vez. Não tinha isso com o mestre Candiquinha. Nós tínhamos autonomia de comprar o jogo na hora que quisesse, tá? Eu não lembro, às vezes, que eu fui na academia do mestre João Grande, eu não lembro o ano, tá? Mas eu lembro que algumas vezes o mestre Formiga, que ele tinha carro, o mestre Formiga, ele me levava muito para sair em Salvador, para comer um negócio à noite, sabe? À noite eu não saía sozinha na Bahia, né? Então, quem era o meu companheiro para me levar para os lugares, quando eu não estava com a dona Anice vendendo um acarajé, era o mestre Formiga, entendeu? Então, ele mesmo me levou várias vezes para a academia do mestre João Grande. Eu era muito amiga do mestre João Grande. Mestre João Grande, mestre Moraes, não sei se você sabe, mas quando o mestre Canjiquinha faleceu, ele me convidou para ir para Salvador abrir academia Mestra Cigana em João Grande. Ele me fez este convite. Olha que honra, que honra. E eu sinto tanto hoje que ele não tem mais autonomia sobre sua própria vida, que ele teve num evento no Rio, e eu fui lá correndo, matar a saudade do meu velho mestre amigo João Grande, inclusive a Mônica, a mestra Onça Branca, que foi formada pelo mestre João Pequeno, né? A mestra Onça Branca, ela começou a treinar quando eu saí em 80, ela entrou em 82. Eu peguei muito treino na academia de João Pequeno também, né? Então, ai meu Deus, perdi o fio da meada agora. Gente, não, eu falo a senhora estava falando que acabo perdendo o fio da meada, olha. Não, a senhora estava falando do mestre João Grande, que ele tinha convidado. Então, eu cheguei, no Rio de Janeiro, eu cheguei morrendo de saudade do mestre João Grande, tá? Peguei o celular, bati umas fotos com ele, depois eu fui ameaçada que eu tinha que apagar tudo que estava no meu celular, porque senão eu seria processada, sabe? Então, o que é isso? Quantas vezes eu fui para o Teatro Moenda, sabe? Fiquei lá assistindo o show, e o mestre João Grande, ele não tinha dinheiro para táxi. Ele tinha que ficar do lado de fora quando acabava o show, até amanhecer, para ter o primeiro ônibus rodando em Salvador. Entendeu? O lugar, eu pegava um táxi para voltar, mas o mestre João Grande ia para outro lado. E eu também, naquele tempo, não tinha condição de ficar pagando. Eu acho que o mestre Vermelho é que tinha a obrigação de pagar o carro para levar o mestre depois em casa. Sabe? Então, eu me chocava tanto com aquilo, de ver o mestre João Grande do lado de fora, no ponto de ônibus, até amanhecer, para ter o primeiro ônibus, para poder ir para a casa dele descansar, sendo que ele, poxa, era a figura mais importante do Teatro Moenda naquele tempo. Não é? É isso. Legal. Legal. Nós estamos com um monte de perguntas aqui que o pessoal tem feito. Cabeleira pergunta, mestra, a senhora estava naquele evento em Salvador em 80, onde estavam vários mestres importantes, Cobrinha Verde, João Grande, Canjiquinha, Brás, Gigante, 1980. Que bateram uma foto todo mundo? Que bateu uma foto isso. todo mundo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, eu estava sim, mas eu sabia que mulher não podia chegar.
Hoje em dia, as coisas mudaram, mas naquele tempo, a mulher realmente ela não podia estar junto com esses mestres, sabe? Eu estava do outro lado, né, do lado de fora, por trás dos bastidores. Legal. Uma outra pergunta aqui é que o mestre Mãozinho pergunta para a senhora, pergunta para a mestra se ela chegou a conhecer o mestre Aberré, que foi o mestre do mestre Canjiquinha. Não cheguei a conhecer. Na realidade, eu nem conheci o mestre Pastinha, gente. Ele vivo na época, tá? Eu acompanhava a esposa dele em muitos lugares, sabe? Encontrava com a esposa dele, mas eu não conheci o mestre Pastinha. Naquele tempo, não era assim, essa importância de hoje. Antigamente era uma coisa banal, era uma coisa comum, sabe? Então, eu tive muita oportunidade de hoje estar revivendo vários momentos maravilhosos, mas eu, naquele tempo, era muito boba, muito doidinha, sabe? Não tinha muito juízo na cabeça, não. O mestre Cabeça manda um abraço para a mestra Cigana. Já tem alguns anos que não a vejo. O mestre Cabeça teve aqui com... o mestre César está dizendo sim, a capoeirista que ele disse que é formada mais antigo, é a Cida, que mencionei. Não está mais na capoeira há anos, segundo o que ele fala aqui. Então, vê se consegue o contato dela, porque ela deve ter muita história para contar. Pois é, isso é interessante. O mestre Canjiquinha, ele teve várias alunas, todas já faleceram, né? Mas nenhuma formou mestra. Uma outra coisa que eu quero dizer... Antes de mim, teve muita aluna, mas nenhuma formou mestra. Uma outra coisa que eu gostaria aqui é que se o mestre Geni estiver ainda por aí, o mestre Geni dê uma olhadinha no seu WhatsApp, que eu enviei uma pergunta ali para ele no WhatsApp. Por favor, mestre Geni, dê uma olhadinha aí no seu WhatsApp, se o senhor estiver conosco ainda, tá? Pessoal, tem muita gente colocando aqui, aqui o Carlos Aiello pergunta, a senhora tem algum contato com o mestre Roque, filho adotivo do mestre Canjiquinha? Tenho, todo dia eu falo com ele, hoje mesmo falei com ele 2 vezes. Olha só, legal. E ele frequentava, ele chegava a treinar capoeira lá, não? Ele treinava junto com a senhora? Não. Ele mais no final, né? Na época que ele estava para se formar, é que ele ia sempre. Ajudava sempre. Legal. Uma outra coisa que eu gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco, eu sei que a senhora, até quando esteve na frente da federação, eu estive olhando um vídeo que a senhora postou, a senhora sofreu muita discriminação, principalmente por ser mulher, né? E a senhora faz um vídeo, eu não lembro se é para algum canal ou para alguma coisa, e que a senhora fala de todo esse processo de discriminatório que a senhora sofreu. Eu não quero que a senhora fale de todo, porque eu acho assim, que quem quiser ver ele em detalhes, que assista o seu vídeo, mas fale um pouquinho, principalmente na sua fase à frente da federação. Eu sei que a senhora teve que deixar... são diversas coisas que estão ali que eu nem quero expor, a não ser que a senhora realmente queira expor de novo, mas como é público, né? Eu fui olhar para poder fazer a entrevista, eu fui assistir o vídeo e achei realmente muito... Não sei se pesado é a palavra certa, mas é a palavra que me vem na cabeça agora. Assim, tudo que a senhora passou pelo amor que a senhora tem para capoeira. Então, eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso, e depois nós vamos tocar no samango, contar um pouquinho do samango também. Mas conte essa parte aí da senhora. Então, eu senti a necessidade de começar a fazer, de fazer educação física, quando eu busquei uma escola para dar aula em 1980, e a diretora riu na minha cara, falou: capoeira na escola, você tá maluca? Lugar de capoeira na rua, sabe? E aí, a partir daí, eu fui fazer uma faculdade de educação física para me formar e voltar naquela escola como profissional de educação física, mas eu só dei aula de capoeira. Para vocês verem, hoje eu sou concursada em educação física em 2 prefeituras, mas eu só dou aula de capoeira. Mas é capoeira mesmo, não é educação física e fingindo por trás dando capoeira, não. É projeto de capoeira,
sabe? Porque eu consegui essa vitória aí. Mas quando eu fui para o Rio de Janeiro, o preconceito no Rio, gente, eu acho que é o pior lugar do Brasil, é no Rio de Janeiro. É onde tem mais história de capoeira, a capoeiragem praticamente nasceu no Rio de Janeiro, sabe? Então, claro que tem que ser realmente mais preconceito. Lagoas, Guaiamuns, né? Então, quando eu peguei a Federação de Capoeira, tinha 3 associações apenas. Era Mestre Canelinha, Mestra Cigana, que eu era afiliada na federação, e Negrinho de Sinhá. Então, quando eu peguei a federação, eu revolucionei o Rio de Janeiro. Revolucionei. Coisa que eu acho que nenhuma federação no mundo fez. Tá? Eu comecei, o pessoal... Nossa, tem caso para contar durante horas, né? Mas eu consegui, assim, tipo, ir comendo a sopa quente pelas beiradas, enquanto está quente no meio, eu fui comendo pelas beiradas. Eu comecei a visitar todos os municípios do estado do Rio, 95 municípios, tá? Já teve vez de eu sair 8 da noite do Rio e chegar meia-noite em Campos. Só eu, sozinha, dirigindo, sabe? Para fundar a Liga Campista no dia seguinte. Então, eu consegui fundar 22 ligas de capoeira no estado do Rio de Janeiro, tá? E daí, quando o pessoal do Rio abriu o olho, a federação já estava bombando. Nós estávamos com 479 academias afiliadas. Fizemos mais de 30 eventos. Fizemos vários campeonatos brasileiros, fizemos vários campeonatos folclóricos brasileiros, tá? E isso aí incomodava muito a oposição, que, infelizmente, nós somos todos uma grande família, mas há ainda muito desconhecimento, que é ignorância, não, por ignorar a história, a vida de cada um, né? E até hoje tem mestre que não me respeita como mestra, né? E eu tive a necessidade de começar a estudar mais, eu fiquei viciada em estudar, eu fiquei dependente, eu não conseguia ficar sem estudar, porque eu achava que realmente é o que ia me diferenciar, não é? Daquele mestre de capoeira machista. Então, ele era machista, ele era bom de quebrar a cara dos outros na roda, mas põe o título. Ele não tinha título. Então, na intelectualidade, ele perdia para mim. Então, eu comecei a competir com os mestres do Rio através da intelectualidade. Entendeu? Eu estudei bastante, foram 8 graduações, 8 pós, mestrado e doutorado, só, apenas, exclusivamente, para poder me defender do preconceito social que existe até hoje pela sociedade brasileira, que discrimina você por ser capoeirista, e pelo machismo do capoeirista, pelo machismo do capoeirista. Então, eu tive que estudar só para isso, porque, sinceramente, resumindo, para mim, faculdade, escola, no geral, só o que ensina é sonhos e ilusões. Porque o verdadeiro conhecimento você não aprende em escola nenhuma e nem em faculdade nenhuma. Mas, infelizmente, o título, a sociedade, ela é comprada pelo título. Entendeu? Então, quando você... Mesmo eu com dread, por que eu uso dread toda tatuada? Porque eu tenho um diploma para esfregar na cara da sociedade preconceituosa, sabe? Então, quando você... Eu dou aula de capoeira, o pessoal lá... Quem não sabe dos estudos, dos títulos, porque os títulos ficam só no contra-cheque, né? Aí se discrimina, porque você está descalça, com roupa de capoeira, né? Então, de repente, você chega com a sua Mitsubishi, aí o pessoal, que é isso? Uma capoeirista... Teve uma escola que eu cheguei para dar aula, e quando eu entrei, eu fui de carro, que eu sempre ia de ônibus, fui de carro, o porteiro falou, desde quando capoeirista agora tem Mitsubishi? Sabe? Então, isso é um preconceito, uma ignorância, gente. Ridícula, ridícula. Mas, infelizmente, a gente tem que dançar conforme a música, não é? Então, eu não falo de forma erudita. Eu não falo. Por quê? Porque para falar com cão, você tem que latir. Para falar com gato, você tem que miar. É assim, para falar com cavalo, você tem que relinchar. Então, é assim que eu ajo, sabe? Dependendo de quem vai na federação, eu danço conforme a música. A gente fala mais ou menos assim, né? Danço conforme a música.
Então, houveram casos assim de eu correr risco de vida, sabe? Teve caso aí começaram, depois da Lei Pelé, começou a poder ter quantas federações quisessem em cada estado. Né? Então, a outra federação que foi fundada me desafiou para um debate. Eu falei, nossa, por que não, gente? Nós vamos colocar os 2 presidentes para poder fazer pergunta para ambos, para ver quem tem mais capacidade gestacional. Eu falei, tudo bem. Só que eles marcaram numa favela perigosíssima, estavam armando para mim. Aí, como o Passarinho Azul me contou, não sei se é por causa desse meu apelido de cigana, sempre tem um passarinho azul que me conta as coisas, né? Não precisa nem ler a mão, tá? Eu marquei de ir, só que eu fui acompanhada de 2 viaturas, né? Então, quando eu cheguei lá no local onde eles marcaram para a minha reunião, todo mundo se surpreendeu, tá? Então, eu fui com o meu carro, 2 viaturas me acompanhando, chegou lá, 2 policiais me acompanharam, ficaram nas minhas costas lá na mesa. Então, quando chegou um certo mestre, sabe, tremendamente, que joga o nome da capoeira no chão, sabe, enquanto a gente está aí estudando para jogar capoeira para o alto, tem certos mestres imundos, fazem tanta porcariada, sabe, que põe o nome da capoeira lá embaixo, sabe. Não vamos nem falar aí, porque não é o caso. Mas aí, quando chegou esse mestre porcalhão, que eu acho que ele que ia resolver a parada comigo, o pessoal correu lá e não deixou ele entrar. Polícia, vai embora, não sei o quê, ele devia estar no mínimo armado, sabe? Então, de tanta coisa que eu passei, eu tive que trazer a federação para o interior, porque eu realmente estava correndo um risco de vida, sabe? E ter uma federação na capital. Aí, como já foi fundando uma atrás da outra, né, eu trouxe para o interior. Aqui eu tenho segurança. Mas, mesmo assim, sabe como é que é? Capoeirista sempre tem que estar com o pé atrás, principalmente quando é mulher. Né? Então, viagens, eu não faço viagem nenhuma sem os meus alunos me acompanhando, e quando é para o exterior, eu exijo que a minha filha me acompanhe, sabe? Eu não viajo mais sozinha, porque eu não sei o que me espera por aí, eu não sei. Vamos seguir as perguntas? Vamos. É uma fala forte, a gente precisa refletir sobre isso. Na verdade, que bom seria se o capoeira fortalecesse o capoeira, né? Mas somasse as forças, somasse o conhecimento que cada um tem. Cada um tem uma grande parte a doar. A capoeira é muito complexa. Perfeito. Vou fazer um comentário aqui, para nós poder dar uma respirada aqui, depois de toda essa sua colocação, essa sua força na fala. O mestre Geni falou o seguinte: Roque não é filho adotivo do mestre Canjiquinha. Inclusive, ele já chegou adulto na academia do mestre Canjiquinha em Colina de Pituaçu. Isso foi o que o mestre Geni, o único a sua Roque colaboração. que eu conheci, que treinou Canjiquinha, foi o Roque, eu não conheci outro. Perfeito. É que na outra fala, acho que foi o Carlos Aiello que coloca, né? Eu ia comentar, eu não sabia que ele era filho adotivo, eu ia comentar isso. Mas como o Roque é o único que eu conheci, eu fui direto. Não, então já passamos esse lote e já ficou respondido na fala do mestre Geni e complementado pela fala da mestra Cigana. Então, olha só, quem não concorda com o que eu falo, com o que eu penso, não é melhor nem pior, sabe? Não é melhor nem pior, apenas são divergências. Todo mundo tem o direito de divergir. Perfeito, mestra, perfeito. Tem um pedido também, que é para a senhora falar um pouco do samango, né? Então, o samango era um dos tipos de treinamento que a gente fazia na academia. Mestre Canjiquinha, ele foi muito rico em treinamentos, porque para cada toque, ele sempre ensinou que para cada toque tem um jogo. Né? Se abaixa o pé do berimbau. Tocou Santa Maria,
você vai jogar com a navalha no pé ou na mão, né? Mas era assim, para apresentações, não era coisa que é para a gente fazer por aí nas rodas, não é? Tipo o balão cinturado do Mestre Bimba, do toque de Iuna, eu vejo aí o Brasil inteiro tocando Iuna do Bimba e ninguém faz um balão, sabe? Aí o pessoal compra com você e não conhece balão. Eu falei, pô, então o Mestre Canjiquinha ensinava, né? Cada toque dele tinha um jogo específico. Então o Samongo era um toque, no caso de você estar encurralado. Eu já fiquei encurralada dentro do elevador, sabe? E tive problema dentro do elevador e resolvi, não é? Porque tem dedo nos olhos, tem cotovelada, tem joelhada. Nós temos existe um monte de golpe, não é só na roda de capoeira, com espaço. Qualquer lugar. O verbo é a maior arma que a capoeira tem. É a maior arma, é o verbo. Né? Você desarma qualquer bandido com o verbo. Então, você fazia golpes como se você estivesse num corredor. Então, você fazia golpes de lateral, né? Que são vários. Voo de morcego, que eu adoro até hoje. Nossa, como que eu treino voo de morcego? Todos os meus alunos voam alto, sabe? Por cima de corda, tatame. E martelo, esporão, chapa lateral, rasteira. Né? Então, esses golpes de lateral. Então, em cima daquele trotar, você ia ele lateral na defesa, né? E era um treinamento gostoso. Mas tiveram vários treinamentos de vários toques. Mestre Canjiquinha tem uma infinidade de toques aí que são deles, não só as manifestações folclóricas, que ele foi o responsável para ter incluído na capoeira. Hoje o mundo inteiro faz puxar de rede, samba de roda, maculelê, e não sabe que foi Canjiquinha que trouxe para dentro da capoeira, né? Então, assim também como esses toques samba de roda e outros aí, tá? Perfeito. A senhora, porque a senhora disse que o Muzenza a senhora não fazia, mas a senhora chegou a executar o Samango? Sim, com certeza, com certeza. O samba de roda, eu sou uma pessoa que no fundo, sabe, mesmo sendo papo reto, falando sem usar máscara social nenhuma, porque eu não uso máscara social, sabe? Eu sou tímida. Então, samba de roda, eu não gosto de entrar numa roda para fazer samba de roda, sabe? Então, na academia, a gente fazia porque era treinamento, o mestre, né? Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Mas eu nunca gostei de samba de roda, não, gente. Eu fico aplaudindo a Fernandinha aí do Bimba, com sambadeiras do Bimba, né? Eu fico babando, mas eu não tenho coragem de entrar em roda de samba. O Salgado, CDO, ele fez uma pergunta aqui bastante interessante. E sobre o toque banguela? O mestre Canjiquinha, diferente do mestre Bimba, tocava uma banguela bem rápida, pelo menos nos registros que se tem. Já chegou a fazer algum treinamento? O mestre falava como se jogava a banguela? Então, eu chamo benguela, vocês me desculpam, tá? A benguela do mestre Canjiquinha era tipo uma troca de pau, né? Então, assim como a idalina, né, você joga com faca ou facão, a benguela era troca de pau, tá? Então, ou troca de pau, literalmente com pau na mão do maculelê, ou então o jogo arrochado, que o cara quer quebrar o outro, então toca a benguela para ele. Pegou a namorada do outro, ele quer matar, toca a benguela para ele. Era um treinamento de arranca-rabo mesmo. Sim, eu treinei. Ou seja, podia sujar bastante, né? Não, inclusive eu contei numa outra live que a primeira formatura que eu fiz foi em Salvador. Tá? Eu formei um mestre em Salvador. De repente o pessoal aí nem sabe. E foram muitos mestres da Bahia nesse meu evento. Então, o mestre que eu estava formando, porque, claro, capoeira
balé. O pessoal fala que a minha capoeira é capoeira balé. Eu prefiro a minha capoeira balé do que pegar um processo aí de lesão corporal, entendeu? Por ignorância, né? Então, apareceu um aluno do Mestre Camisa no evento. Aí, quando apareceu o aluno do Mestre Camisa, todo mundo já sabe como é que ele joga, aquele jogo duro, né? O Canjiquinha falou, toca a banguela para eles. Né? Aí tocou a banguela, aí os dois travaram. O meu aluno, que só sabia fazer show, inclusive algumas vezes eu levei ele no Teatro Moenda, faltou alguns artistas. Eu pedi para o Vermelho, ele pode entrar no lugar? Aí ele sabe, aí entrou, sabe, fez o show lá, quebrou o galho. E o pessoal, então, esse meu aluno ficou travado com medo do aluno do Abadá, e o aluno do Abadá ficou travado porque não sabia quem era o outro, baiano, a gente não sabe, o baiano sempre tem uma carta na manga, né? Então, o jogo ficou travado, não foi o jogo de pau. O pessoal, o Mestre Canjiquinha, queria que trocassem pau, porque era formatura, então tinham que mostrar que sabem trocar pau. E ficou travado o jogo, ninguém jogou com ninguém. Legal. O Salgado ainda faz, eita, poxa, não era para acalmar os ânimos, não. Aí ele dá uma risada, porque a banguela do Mestre Bimba, ela é um toque para, né? Sim. Pra... Bem diferente do Mestre Canjiquinha, que era o troco de pau mesmo. E eu ensino isso nos Fundamentos Tradições, né, que a gente faz todos os toques e todo o jogo dependendo do toque. A gente ensaia tudo isso quando faz o curso de Fundamentos Tradições. Tem a troca de pau mesmo. Aí é aquele vale tudo. É o vale tudo. Tá? Quebra jereba. Quebra jereba. O Salgado ainda pede, porque eu vejo o Salgado, ele está sempre treinando toques, está tendo sempre na busca dos toques e na busca da perfeição dos toques. Ele pede para a senhora fazer com a boca, mostrar com a boca como seria a banguela. Qual é o ritmo da banguela? Como seria o ritmo? Ai, gente, olha, todo dia eu toco berimbau. Todo dia eu toco berimbau. Mas agora, para a gente lembrar assim... Mas tranquilo. Vou ficar devendo. Não, a gente pode ir para frente. A diretora me pediu ontem para fazer porque o professor agora na pandemia está trabalhando 10 vezes mais do que quando a gente estava trabalhando antes da pandemia. Eu sei disso. Hoje eu tive reunião de 4 horas hoje, sabe? Então ela pediu ontem que era para adiantar o plano de aula para a primeira semana de agosto. Eu peguei o berimbau, eu fiz uma gravação com todos os toques, mandei hoje para a escola, sabe, em vídeo. Cada toque um vídeo, porque senão o celular do aluno não consegue pegar aquele arquivo pesado. E a cabeça está com tanto toque, sabe? Não, vocês me desculpam aí. Não, tranquilo. Tá bom? O Cabeleira está falando que o Mestre Canjiquinha me disse, o Cabeleira, ele conviveu bastante, foi nas clínicas de São Paulo, principalmente, que o Gladson fazia. Ele conviveu com alguns mestres, ele pedia sempre com um gravadorzinho para poder entrevistar. E aí ele coloca assim, Mestre Canjiquinha me disse que a banguela era o salve-se quem puder. Então, exatamente. Mas esse termo, salve-se quem puder, tá aí o Mestre Geni, que não deixa mentir, era um termo usado na academia do Mestre Bimba. Entendeu? Aí, por isso que é bom a gente falar assim, que era um quebra-jereba. É melhor fazer assim para não falar que está copiando o Mestre Bimba, né? Perfeito. Que tinha o salve-se quem puder no Mestre Bimba. Perfeito, então. Mestre, conte um pouquinho para nós, tem uma outra pergunta sobre a vida dela em Bom Sucesso, em Higienópolis. Mas vamos segurar um pouquinho, e eu quero saber da senhora das suas viagens internacionais. Quais os lugares que a senhora já visitou, quais foram os trabalhos que a senhora fez no exterior, conta um pouquinho para nós desse trajeto aí.
E nós estamos com 1h24 de live, mestra, e já passou voando o tempo, né? Passou voando. E o nosso programa tem 1h30. Não, dá para nós estender um pouquinho mais, tranquilamente, né? Para concluir o nosso assunto, mas o nosso programa tem 1h30, então a gente está se encaminhando para o final. Então eu gostaria que a senhora pudesse contar um pouquinho antes disso, das suas viagens para o exterior. Desse tempo que a senhora teve no exterior, aonde a senhora visitou, se foi a algum lugar. Conta para nós aí, mestre. Vou falar com vocês só um minutinho, porque senão eu acabo me esquecendo, duas coisinhas, tá? Primeiro, é que estão abertas as inscrições para o Festival Mundial de Ladainhas, até dia 30. A gente está aproveitando aí a pandemia para fazer alguns trabalhos assim online, tá? Então, já tem a Academia Brasileira de Letras, Ciência, Letras e o quê? Letras... Nossa, olha como é que está a minha cabeça dos toques de berimbau. Eles que vão avaliar as ladainhas, tá? E com prêmio em dinheiro para os 3 primeiros lugares, mais uma live onde os campeões tocarão as suas ladainhas, e um vídeo editado das 20 melhores ladainhas, tá? Então, o pessoal que tiver interesse, me procura aí no WhatsApp, na página da Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, no Facebook, tá bom? E outra coisa é uma ressalva. Olha, a minha vida é uma loucura, vocês não imaginam. Se eu contar, vocês não acreditam que alguém consegue ter uma vida igual a minha, tão agitada. Eu tive uma live, mas foi tão corrida também, eu estava tão ocupada durante esse dia, eu estava com tanta coisa na cabeça, que eu estava comentando sobre a puxada de rede de Santo Amaro da Purificação. Aí acabou que eu falei que mestre Canjiquinha era de Santa Amaro da Purificação. De tanto que eu estava ali sem saber o que estava falando, tá? Então, todo mundo sabe que mestre Canjiquinha, em todo lugar, até nas músicas que ele cantava, ele falava, eu sou Maciel de Baixo, ali da cidade histórica de Salvador, número 6, ele ainda falava isso, número 6. Então, acabou que nessa live eu falei, né, que ele era de Santa Amaro da Purificação por causa da origem da puxada de rede. Então, por favor, só fazendo essa ressalva, tá? Então, eu fui em alguns eventos do mestre Paulo Siqueira, né? Eu conheço mais algumas cidades da Alemanha, é onde eu fui mais, tá? Berlim, eu fui em alguns eventos do mestre Léo, fui no Carnaval, no Carnaval das Culturas, onde todos os países apresentam as suas manifestações folclóricas, né? E na Holanda eu tive 3 vezes também. Não era evento de capoeira, era um evento feminista, era um encontro de artes marciais. Então, cada mulher de cada país, né, levava a sua arte marcial para fazer o workshop lá. Isso aí deve rolar até hoje, todo ano tinha. Então, eu levava a capoeira, tá? Aí conheço a França, conheço Madrid, né? Paris, Madrid, Londres e algumas cidades da Alemanha, mais Alemanha mesmo. Tá? Então, legal. Agora, as viagens, eu sempre falo, né? Teve o lançamento do livro das mestras de capoeira, né? Que parece que foi lá no País de Gales, o ano retrasado, em 2018. Eu falei, não, eu só vou se a minha filha me acompanhar. Aí ele falava, a gente não sabe se vai conseguir verba. Eu falei, não tem problema, se não conseguir, vocês mandam o livro depois. Não é agora, já temos viagem para o Canadá, que eu faço parte do Conselho de Mestres da Federação Canadense, e a gente se reúne uma vez por ano. Mas eu já falei, se a minha filha não for, eu não vou. Aí já arrumaram lá, minha filha vai ser tradutora, uma das tradutoras do evento, para poder justificar os gastos dela, né? É isso. Que legal, que interessante esse evento aí de artes marciais com a presença de mestres, achei muito legal. Então, mestra, vamos falar então agora sobre a sua vida em Bom Sucesso em Gianópolis. Jensen Schecker. Então, eu morei na rua Dark de Matos, até hoje o apartamento está lá, na Dark de Matos, está vazio, né? Eu morei cerca de 12 a 15 anos na Dark de Matos. Depois, a minha filha, quando foi fazer faculdade na UFRJ, ela ficou no apartamento, que são 5 quilômetros só da Ilha do Fundão, né? Então, esse período que eu fiquei na Dark de Matos, o mestre
ele morava, mestre Arthur Emídio morava na esquina da Arco de Matos com a Avenida Democrática, ali em Bom Sucesso. Na realidade, a Rua da Arco de Matos, ela pertence a outro bairro, pertence a Higienópolis, tá? E a perpendicular, a Avenida Democrática, já faz parte de Bom Sucesso, né? E o mestre Arthur Emídio, na esquina, era uma farmácia, né, da Democrática com a Arco de Matos. Então, ele tinha uma sala, ele era massagista, né? Então, essa sala dele era o escritório dele, era a casa dele, onde ele morou a vida toda, mais de 50 anos, entendeu? Foi isso. Então, eu sempre ia na minha casa, sempre eu ia na casa dele, levava ele para o Caio Martins, para o Maracanã, sede da federação. O que eu pude fazer, eu fiz. Infelizmente, não pude estar com ele nos últimos momentos da vida dele. Quem deu apoio foi o mestre Toro, a esposa dele. Tinha um apartamento na rua, ali, em frente à casa do mestre Toro mesmo, na Penha. Foi quem deu assistência para ele nos últimos 2 anos da vida dele. Cheguei a fazer uma visita para ele lá, mas ele já não tinha mais condição de vir ficar comigo em Angra, porque ele precisava de cuidados. E como eu trabalhava dia e noite, eu não podia mais cuidar dele. Temos mais uma pergunta aqui, antes de encaminhar o final do nosso programa, que é: quantos mestres e mestras a senhora formou? Eu formei cerca de 15 mestres e mestras, tá? Só que as primeiras mestras que eu formei, elas tiveram muito problema com o machismo da capoeira. Eu presenciei evento que eu fui com mestra que eu formei, e ela batizou o aluno, e os mestres do lado falaram: vamos batizar de novo, porque para nós ela não é mestra. Sabe, assim, desmoralizava ela. Então, ela ficou tão desmoralizada, porque falava que a mestra cigana só dava aula de balé. Então, meus mestres formados só sabiam dançar balé na roda de capoeira, e falam até hoje que eu só sei dançar balé na roda de capoeira. Então, essas mestras acabaram por sentir a necessidade de treinar com outros mestres, tá? Para poder se garantir, né? Então, esse mestre que eu formei em Salvador, por exemplo, ele foi embora para Londres, depois que eu formei. Mas a família era de Salvador, ele de vez em quando voltava para... E aconteceu a mesma coisa com ele, ninguém dava moral para ele por ter sido formado com uma mestra. Então, ele depois passou a treinar com o mestre King Kong, em Salvador, para poder o mestre King Kong formar e ele se garantir como mestre, tá? Agora, outros mestres, eu tenho outros mestres aí, o mestre Estrelinha de São Paulo morre de honra de ser meu aluno, foi quem cuidou a vida inteira do mestre Ananias em São Paulo, tá? Mestre Estrelinha. No Rio, tem alunos em Angra, tem alunos no Rio, mestres, né? Então, na realidade, das mulheres, a única que encarou o que dava para encarar, que ela também não é mágica, apanhou demais, fizeram 1000 ciladas para ela, fraturaram a coluna dela, está aí na roda, que é a mestra Arara, que ela está aí na nossa live, né? Então, a Arara, ela segurou a onda, começou a treinar com 3 anos de idade, tá? Hoje está com 42, não sei, né? 41, não sei mais ou menos, e passou... Eu não estou perguntando nada. Você, a minha aluna... Não estou perguntando nada. Não, entendeu? Só para dizer que eu não estou perguntando nada sobre a idade dela. Não, só para vocês verem o tempo de capoeira que ela tem. Tem quase 40 anos de capoeira. Então, nem sempre o mestre mais velho é o mais antigo de capoeira, né? Tem mestres jovens que começou a capoeira criança. É isso. Show. Mestra, então, agora para nós concluir o nosso trabalho de hoje, que na minha visão foi um trabalho muito bem feito, né, de levar conhecimento, cultura e para as pessoas que estão nos assistindo,
Eu peço que a senhora... antes eu vou mandar um abraço para o meu amigo mestre Orca, que está aqui, mestre Besourão também, que estão aqui. Quem mais? Acho que é só esses que eu vim entrar agora no finalzinho. Mestra, a senhora fique à vontade para as suas considerações finais, para falar ainda alguma história que não falou, para mandar uma mensagem para o povo que está lhe assistindo. Nós temos muitas mestras e contramestras aqui lhe assistindo e mandando muitos coraçõezinhos para a senhora. Então, fique à vontade aí para a sua fala final, e depois eu faço a minha fala final, e o contramestre Fly, como de praxe, nos brinda com as suas palavras emocionadas de fim de live. Então, fique à vontade, mesmo. eu queria, acho importante eu fazer uma colocação dos trabalhos musicais que eu fiz. Eu, na Federação Paulista, comecei na Federação Paulista, na comemoração de 21 anos da Federação Paulista, nós fizemos um disco onde cada faixa era de uma cidade do estado de São Paulo. Então, a gente abriu para quem quisesse, e nós trouxemos o mestre Curió como convidado de honra para participar desse disco, entendeu? Da Federação Paulista. E depois nós fizemos o CD da Federação do Rio, Mestres da Velha Guarda, sabe? Então, aqueles grandes mestres, inclusive mestre Mucungê participou, sabe? E neste CD da Federação do Rio, nós convidamos o mestre Ananias para participar como convidado de honra, sabe? E eu comecei a fazer um trabalho também a nível mundial, onde nós trouxemos 15 países aqui em Volta Redonda, no estado do Rio, para gravar a sua música, sabe? Foram um ano trazendo a galera, e até do Japão vieram 9 japoneses, onde só um falava português, só um, tá? Então, eles gravaram uma coletânea de músicas também, mas vocês têm que ver, não sei se está aí nessa live, o mestre Rouxinol da Holanda. Rouxinol arrebentou, porque quase todos os 15 países que participaram, mais da metade eram brasileiros que estão no exterior, tá? Com exceção do Japão. E, teve também professora de capoeira da Alemanha que gravou, mas o Rouxinol, gente, eu desafio vocês a ouvirem as músicas deste Rouxinol. Olha, ele está dando banho em brasileiro. É uma coisa incrível. Tomara que ele participe do nosso festival de ladainhas aí, porque, é bem capaz de ganhar, sabe? Bom, agora, como palavras finais, a humanidade está pela primeira vez, todos os países envolvidos no mesmo evento, assustados, com medo do que está acontecendo, não é? E engraçado que a mesma coisa sempre aconteceu em filmes, né? Filme de morte, guerra, maremoto, terremoto, vulcão, furacão, assalto, estupro, as coisas mais horrendas que podem acontecer, muito pior do que está acontecendo com a gente agora, acontecem em filmes bizarros, onde pessoas têm o maior lazer em assistir, sabe? Então, a mente, ela não diferencia um cadáver que saiu no jornal hoje de um cadáver que está no filme, sabe? Então, o que está acontecendo é para a gente refletir sobre o que a gente pensa, o que a gente assiste, como é que é o nosso meio de vida. Aquela coisa, quem planta mel, colhe mel, quem planta fel, colhe fel. Então, eu penso que o que está acontecendo, nós estamos colhendo o que a gente plantou nesses anos todos, sabe? É um querendo quebrar o outro, é um desfile de egos, não existe solidariedade, não existem os valores morais, sabe? Então, é aquela coisa, assim, que dê valor ao que é de valor, sabe? Por exemplo, a pessoa trabalha, quer comprar um copo de cristal. Tá? Quanto custou esse copo de cristal? Foi R$100. Tá. Ele quebra, acabou os R$100. Né? Tem um carro ali na agência,
Qual o carro mais caro que tem aí? Um carro mais caro, de $500 mil, uma Ferrari. Tá ali, na agência. Ferrari, $500 mil. Aí eu pergunto para vocês, quanto que custa esta Ferrari? Vocês vão me falar, custa $500 mil. Eu vou falar, não, senhor. Não, senhor. Custa sim, olha lá, o papel. Aí eu falo, olha só, primeiro, o que se vende não tem valor. O que o dinheiro compra não tem valor. Ou seja, quem tem $500 mil vai lá e compra aquela Ferrari. Então, ela se vendeu. O que se vende não tem valor. Então, quanto vai valer essa Ferrari daqui a 50 anos, gente? Nossa, cada carro que você vê aí, tá? Paga 100 mil, 2 anos depois o carro vale 60. 10 anos depois o carro vale R$1.000. Não é? Então, o que o dinheiro compra é sonhos e ilusões. Agora, se você perder o seu braço num acidente, será que se juntar todo o dinheiro do mundo para colocar de novo esse seu braço aqui, será que o dinheiro vai pagar esse seu braço que você tem sensibilidade, que você toca? Sabe? Então, vamos valorizar o que o dinheiro não compra. Vamos valorizar a saúde. Vamos valorizar o que nós precisamos para viver, que é ar, água e alimento. E o alimento que a natureza dá, o alimento que nasce da terra, não o alimento artificial, tá bom? Porque Cristo falava, o alimento vivo te traz vida, o alimento morto te traz a morte. Então, vamos colocar no nosso prato o alimento vivo para a gente ter vida. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos vocês, esse público que eu estou até sem jeito. Eu nunca podia sonhar que eu, com um público desse, eu ouvi o que a Fafá aqui do Canjiquinha tem a dizer, gente. Poxa, muito obrigado por vocês terem dispensado a atenção de vocês, estarem aí esse momento todo, ouvindo aqui o que eu estou falando. E vocês aí do programa, obrigado por essa oportunidade que vocês me deram, gente. Salve, salve. Na paz para todos vocês. Gratidão. Obrigado, mestra. A gente sempre diz aqui, eu e o contramestre, que, na verdade, nós é que aprendemos, né? Nós ficamos ouvindo o tempo todo. Nós, de vez em quando, fazemos uma pergunta, e algumas perguntas são, inclusive, a plateia que nos assiste, que nos manda. Então, nós é que estamos aprendendo, nós que temos que agradecer. Mas como na troca entre a abelha e a flor, todos ganham, a abelha por tirar o néctar e a flor por ser beijada pelo beija-flor, todo mundo ganha. Então, nós todos estamos muito bem servidos na noite de hoje. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu conhecimento e principalmente por se dispor a conversar conosco. Muito obrigado, mestra, por esse espaço. Vou passar as palavras finais ao contramestre Fly para ele encerrar a noite de hoje daquele jeito. O mestre Augusto, chegando agora no finalzinho. Mestre Augusto! Há quantos carnavais a gente não se vê, mestre? Tem mais de 30 anos que eu não vejo o mestre Augusto. Ele disse, ó, desculpe por não assistir a tudo, mas o final foi ouro. Ele mandou dizer aqui. Ouro é você! Deixa eu antes, o contramestre Cenourinha também, que fez um bate-papo muito legal conosco também, chegou por aí. E queria também mandar um abraço para o mestre Toiço, aqui do Rio Grande do Sul, que fez aniversário há pouco tempo aí. O mestre Toiço chegou aí também. Grande abraço ao mestre. Grande abraço para o mestre Toiço, que é um grande parceiro de rodas e de caminhadas aí na capoeiragem. Contramestre Fly, suas palavras finais aí, então. Eu acho que eu vou me estender um pouquinho. Normal, vai lá. Porque antes eu vou ter que pedir, senão vão me matar aqui, vão matar nós dois, mestre Dunga. Tenho toda a mulherada aqui pedindo para a mestra Cigana cantar a ladainha dela. Nem que seja na capela, mestra. Qual ladainha? Tem mais de 50. Teve uma que assim, da minha festa, dos 10 anos de formatura. Isso, é a que o pessoal está pedindo, é da sua festa de formatura. Então, tá bom. Então, vamos lá.
Tem um berimbau aí? Só um minuto, pegar um berimbau aqui. Eita, bora lá. E o Mestre, o Contramestre Fly, o Mestre Augusto está dizendo que o prazer é todo meu, gostei desse final, foi bala. E quando é que o Mestre Augusto vai bater um papo conosco? A gente não sabe, né? O Mestre Augusto disse que ia mandar uma mensagem aí para você para marcar o dia. Ele falou para mim isso. Ele disse que comigo ele não ia falar, mas que ele ia falar com o Mestre Dunga. Eu chamava entendi. ele Mestre Santo Agostinho, chamava Santo Agostinho. Então vamos lá. Tirar esse copo daqui. Yeah! Quando eu fui lá na Bahia, Canjiquinha estava lá, com alguns de seus amigos, para me homenagear. Pois 10 anos se passaram, quando eu dei para ensinar. Nessa festa vi o mestre, nessa festa vi o mestre, que veio se apresentar, com seu jeitinho malandro, de quem sabe dar o nó. Vou falar o nome dele, chama-se Mestre Bobó. Ué? Bati a baqueta aqui em cima. Não fui eu, Mestre. Não fui eu. Muito rico em coração, grande mestre da Bahia, fiz pra você essa canção. A mensagem que te passo vem de lá do coração, camara. E aí vai, gente. Grande mestre Bobó, foi muito meu amigo, sabe? A Bahia toda, Mestre Moraes, muitos momentos maravilhosos com o Mestre Moraes, tá? Ó, eu era chique, hein, gente? Eu ficava no Mediterrâneo, sabia? Mestre Cobrinha, muita saudade, seu filho brincando com meu filho, pequenininho. São muitas histórias, gente. Mestre, Contramestre Fly, por favor, não quero tirar a sua palavra. Não, a senhora manda aqui hoje, mestra. A senhora manda. Mestra, só uma coisa. Diga aí, mestre. O Contramestre Fly, o Mestre Augusto disse que é só marcar. Olha aí, então, ó. A gente vai se encontrar, Mestre Augusto. E o Jaime? E o Mestre Jaime? Quero notícia dele, hein? Como da Bahia. Deve estar falando com o Mestre Augusto. Mestra, antes de encaminhar aqui, vou passar alguns dados para a senhora, só para a senhora ficar por dentro. Geralmente, os nossos picos de audiência dá na base de 40 e poucas pessoas normal. Hoje nós chegamos a 78, num pico de audiência. Pessoas diretamente olhando pela página na identidade do Capoeira foram 1.464 pessoas alcançadas. Indiretamente, mais de 4.200 pessoas com salas de compartilhamento, salas de watch party, aquelas salas que são abertas no Facebook. É a motivação que eu precisava, gente. É a motivação que eu precisava. Não sei se o mestre Dunga concorda comigo, agora a gente vai fazer um bate-papo nosso aqui, mas foi a live que nós mais tivemos pessoas de alto gabarito acompanhando uma entrevista. Não, e até pelos teus números que tu passou, deve ter sido uma das maiores que nós fizemos. Só deve ter perdido para das mulheres em número de compartilhamento, aquela... Das mestras, que foi a live das Isso. Mestras, que foi a que bateu todos os recordes, mas não teve um cartel de pessoas de alto gabarito mais do que a Mestra. Só tem ouro aí nesse público. Tá brilhando. E depois foi a live as duas lives do Mestre Máximo,
que foi Capoeira e o Cangaço e Besouro. Foi as lives não, Besouro não, a do Prêmio Berimbau de Ouro, que foi também as duas que tiveram maior número de compartilhamentos e presença. Então, sinta-se privilegiada, mestre. Não, eu estou. Quando você colocou o nome das pessoas que estão presentes aí, começou com Moraes, quase eu caí dura aqui para trás, gente. Estarei na sua live, mestre Moraes. Você mora aqui, ó. Não tá fraca não, hein, mestra? Poxa, só honra, gente. Olha, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua simplicidade. O Contramestre Fly. E a gente já convida, já que a gente está com um público bem legal, nós vamos convidar para duas festas. Uma festa... Bem lembrado. Dos 100 anos. Ai, tá difícil hoje. Tá difícil. Dos 100 programas da Identidade do Capoeira. Do número 100. O programa 100, que vai acontecer dia 22, né, Contramestre Fly? Dia 22 às 20 horas. Já está convidada, mestra, para participar dessa festa conosco. Já está convidada e a senhora vai entrar para fazer, pelo menos, nos dar os parabéns ali. E também, agora no sábado, além de todas as outras entrevistas que nós temos durante a semana toda, que é uma semana repleta de excelentes entrevistas, no sábado a gente vai estourar também a boca do balão com a presença do mestre Moraes. Sim. Ele vai falar. Ele vai falar. É isso aí, vai lá com o É a única entrevista que o mestre Moraes deu até agora, vai ser conosco, né? Eu acho que é. Eu acho que é. Longe. Até medo. Bom, como a mestra disse que foi muito bem recebida em Londres, né? Eu reservei uma fala que eu acho que a mestra conhece, com certeza, que foi de um dramaturgo irlandês, mas que ficou muito popular em Londres, no século XIX. Ele chama-se Oscar Wilde. Ele diz, desde o século XIX, ele diz o seguinte: a história da mulher é a história da pior tirania que o mundo conheceu. A tirania do mais fraco sobre o mais forte. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe o lar de todo mundo. Obrigado, mestra Cigana, pela sua humildade, simplicidade e brilho. Boa noite, mestre Dunga, meu grande colega de sempre.